Há jogadores que marcam golos. Há jogadores que ganham troféus. E depois existe um grupo raríssimo de futebolistas que mudam para sempre a forma como o jogo é compreendido. Homens que não precisavam de correr mais depressa do que os outros. Não precisavam de saltar mais alto. Não precisavam de rematar mais forte. Bastava-lhes pensar antes de toda a gente. Bastava-lhes ver aquilo que ninguém conseguia ver. E talvez nenhum jogador represente melhor essa ideia do que Xavi Hernández. Porque, durante muitos anos, milhões de adeptos viram-no fazer algo aparentemente simples. Receber a bola. Levantar a cabeça. Passar. Receber novamente. Passar outra vez. Mas o que parecia simples era, na verdade, uma obra-prima. Numa das noites mais memoráveis do futebol europeu, diante de um dos maiores treinadores da história, Sir Alex Ferguson observava impotente a sua equipa ser dominada. Não por um avançado imparável. Não por um extremo explosivo. Mas por um médio que parecia controlar o próprio tempo. Enquanto os adversários corriam atrás da bola, Xavi comandava uma orquestra. Era como se soubesse o que aconteceria 10 segundos antes de todos os outros. E para compreender como chegou a esse nível, temos de viajar muitos anos para trás. Muito antes das noites mágicas da Liga dos Campeões. Muito antes dos títulos mundiais. Muito antes de ser considerado um dos maiores médios da história. Tudo começou com uma criança que simplesmente não conseguia viver sem uma bola. Se não havia uma bola por perto, chutava uma lata. Se não havia uma lata, inventava qualquer coisa. O futebol não era um passatempo. Era uma extensão da sua própria vida. Nascido numa família apaixonada pelo jogo, Xavi cresceu rodeado por conversas sobre futebol. O pai tinha sido jogador e treinador. Desde muito cedo ensinou-lhe algo que acabaria por definir toda a sua carreira. Olha primeiro. Decide depois. Uma frase simples, mas que se transformaria numa filosofia de vida. Enquanto outras crianças corriam atrás da bola, Xavi aprendia a observar espaços. Enquanto outras crianças olhavam para os pés, ele aprendia a olhar para o campo inteiro. Quando chegou à formação do Barcelona, encontrou o ambiente perfeito para desenvolver essa visão. Mas entrar em La Masia não significava sucesso garantido. Muito pelo contrário. A pressão era enorme. O Barcelona procurava constantemente o próximo gênio. E naquela época existia um nome que pairava sobre todos os jovens médios do clube. Pep Guardiola. Para muitos, Guardiola era insubstituível. Era o cérebro da equipa. O símbolo de uma geração. E, sem querer, Xavi começou a ser comparado com ele. As comparações podem ser perigosas. Porque quando és comparado a uma lenda antes de construíres a tua própria identidade, cada erro parece maior. Cada passe falhado torna-se notícia. Cada exibição menos conseguida transforma-se numa dúvida. E as dúvidas começaram a aparecer. Havia quem acreditasse que Xavi era demasiado pequeno. Demasiado frágil. Demasiado acadêmico para sobreviver ao futebol profissional. Diziam que passava demasiado. Diziam que arriscava pouco. Diziam que nunca seria um líder. Mas ele continuou. Silenciosamente. Sem responder às críticas. Sem procurar manchetes. Sem criar polêmicas. Apenas trabalhando. E então surgiu a primeira oportunidade verdadeira. Ainda muito jovem, recebeu confiança para jogar ao mais alto nível. A pressão era gigantesca. Mas naquele momento mostrou algo que o acompanharia para sempre. Personalidade. Não importava a idade. Não importava a experiência. Não importava quem estava do outro lado. Quando a bola chegava aos seus pés, desaparecia o medo. Mas o caminho continuava longe de ser perfeito. Os anos seguintes foram turbulentos para o Barcelona. Treinadores entravam e saíam. Resultados decepcionavam. Os adeptos perdiam a paciência. E Xavi encontrava-se preso entre a promessa e a realidade.
Houve momentos em que a saída parecia inevitável. Clubes importantes observavam atentamente. Ofertas chegavam. Projetos sedutores apareciam no horizonte. Para muitos jogadores, seria a decisão mais fácil do mundo. Partir. Procurar reconhecimento noutro lugar. Começar uma nova vida. Mas o coração de Xavi estava ligado ao Barcelona de uma forma diferente. Aquele clube não era apenas o seu empregador. Era a sua casa. Era a sua identidade. Era o lugar onde aprenderá a sonhar. Por isso ficou. E essa decisão mudaria a história do futebol. Porque pouco depois chegou uma transformação. O Barcelona começou lentamente a reconstruir-se. Novos jogadores apareceram. Novas ideias surgiram. E Xavi começou finalmente a assumir o papel para o qual tinha nascido. O papel de maestro. O papel de organizador. O papel de cérebro da equipa. Mas quando tudo parecia encaminhado, surgiu o golpe mais duro. Uma lesão grave. Daquelas que mudam carreiras. Daquelas que fazem um jogador olhar para o futuro com medo. De repente, os relvados foram substituídos por salas de recuperação. Os aplausos deram lugar ao silêncio. E os sonhos pareciam distantes. Mas foi precisamente nesses momentos que surgiu a verdadeira força mental de Xavi. Enquanto muitos duvidavam, ele trabalhava. Enquanto outros descansavam, ele recuperava. Enquanto o mundo seguia em frente, ele lutava para regressar. E regressou. Mais forte. Mais determinado. Mais preparado. Aquilo que parecia uma tragédia transformou-se numa motivação. Depois chegou uma das maiores revoluções da história do futebol. Primeiro com a seleção espanhola. Depois com o Barcelona. A Espanha carregava durante décadas a reputação de eterna decepção. Tinha talento. Tinha tradição. Mas falhava sempre nos momentos decisivos. Até que uma geração extraordinária decidiu mudar tudo. E no centro dessa revolução estava Xavi. Não era o mais mediático. Não era o mais veloz. Mas era o mais importante. Porque era ele quem dava sentido a tudo. Cada ataque começava nele. Cada movimento passava pela sua visão. Cada momento decisivo tinha sua assinatura invisível. Veio o europeu. Veio a glória. Veio o reconhecimento. E o mundo começou finalmente a perceber que estava perante algo especial. Depois chegou Guardiola ao banco do Barcelona. O antigo ídolo transformou-se em treinador. E aquilo que aconteceu a seguir entrou para a eternidade. O futebol tornou-se arte. O Barcelona tornou-se uma máquina. E Xavi tornou-se o seu motor. Ao lado de Iniesta, Messi, Busquets e tantas outras estrelas, criou uma equipa que parecia pertencer a outra dimensão. Os adversários corriam. O Barcelona pensava. Os adversários pressionavam. O Barcelona encontrava soluções. Os adversários desesperavam. E Xavi continuava a passar. Sempre no momento certo. Sempre no espaço certo. Sempre um passo à frente. Vieram os títulos. Vieram as finais. Vieram as noites históricas. Vieram os aplausos. Mas talvez o mais impressionante tenha sido a forma como dominava jogos inteiros sem precisar de marcar golos. Era uma influência invisível. Uma presença constante. Uma inteligência impossível de medir apenas com estatísticas. Em 2010 chegou o maior palco de todos. O Campeonato do Mundo. A Espanha carregava o peso das expectativas. E depois de um início complicado, teve de encontrar forças para reagir. Xavi assumiu novamente o controlo. Correu. Lutou. Pensou. Criou. E conduziu a seleção até ao topo do mundo. Quando o apito final confirmou o título mundial, não era apenas uma vitória. Era a consagração de uma filosofia.